Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa análise de hoje. Nossa meta aqui é mudar completamente a forma como a gente pensa sobre qualidade. Sabe, muitas vezes, quando a gente ouve o termo gestão da qualidade, a primeira coisa que vem à mente são aquelas planilhas super chatas, lista de verificação que não acabam mais e pura burocracia, né? Mas olha, o nosso objetivo é justamente desmistificar isso. Vamos mostrar a qualidade como ela realmente é, uma filosofia organizacional super dinâmica, contínua e, acreditem, incrivelmente fascinante, capaz de transformar de verdade o ambiente de trabalho e as pessoas que estão nele. E para fazer isso, o nosso roteiro de hoje está bem direto. Vamos passar pelos fundamentos da qualidade, entender como funciona o ciclo PDCA, voltar um pouco no tempo para ver a origem do 5S, destrinchar os 5 sensos na prática, falar sobre produtividade e segurança e fechar com o clássico caso da Toyota. A ideia é sair daquela teoria mais alta e ir direto para o que é aplicável no chão de fábrica e no escritório. Então vamos mergulhar nisso. O primeiro ponto são os fundamentos da gestão da qualidade. Sabe, a gestão da qualidade não é só ficar olhando para um produto pronto lá no final da esteira e decidir se ele está bom ou ruim. É muito maior que isso. É uma filosofia organizacional completa. A gente está falando de envolver pessoas, processos e toda a cultura da empresa. O material que estamos analisando deixa super claro que, em vez de só inspecionar o produto no final, o foco aqui é agir de forma preventiva, é engajar a equipe, colocar a satisfação do cliente no centro de absolutamente tudo e construir uma mentalidade voltada para evitar os erros antes mesmo que eles tenham a chance de acontecer. Mas aí vem aquela dúvida. Como as empresas realmente colocam essa cultura de melhoria contínua para rodar na vida real? Bom, vamos dar uma olhada no ciclo PDCA. A verdadeira beleza do PDCA está justamente na simplicidade dele. Ele é basicamente o motor de qualquer organização ágil. São 4 passos lógicos. Planejar, que é quando a gente identifica o problema e traça as metas. Fazer, que é a hora de colocar a mão na massa e treinar a equipe. Checar, que é o momento de comparar de forma bem rigorosa os resultados obtidos com aquelas metas lá do início. E agir, onde a gente padroniza o que deu certo ou ajusta a rota se algo falhou. É esse movimento dinâmico e que nunca para que impede as empresas de cometerem os mesmos erros operacionais de novo e de novo. E quando a gente fala de resolver problemas operacionais, não dá para ficar só na teoria. Vamos avançar e entender a origem do 5S. Pensem no seguinte: a famosa metodologia 5S não nasceu num retiro corporativo super confortável, não. Ela foi criada no Japão, logo após a Segunda Guerra Mundial, por uma necessidade absoluta de sobrevivência. Eles precisavam otimizar recursos que eram extremamente escassos num país destruído pela guerra. Com o passar do tempo, chegando ali no final do século XX, essa técnica evoluiu para uma filosofia central de eficiência. E hoje? Bom, hoje ela é a base para normas globais super complexas como a ISO 9001. Isso dá um peso histórico gigante para o 5S, mostrando que ele foi forjado na necessidade real e não no papel. Então, como a gente traduz toda essa história para a nossa prática diária? Vamos conhecer agora os 5 sensos. O primeiríssimo passo é o SEIRI, ou o senso de utilização. Gente, a energia transformadora dessa etapa é incrível. Trata-se daquela separação impiedosa mesmo entre o que é útil e o que não é, para acabar com a bagunça. Um exemplo super prático da nossa fonte é simplesmente jogar fora a papelada velha do escritório ou tirar da bancada aquelas ferramentas que já não funcionam. Só de deixar estritamente o que é necessário, o fluxo de trabalho já melhora na hora. Logo depois, a gente entra no SEITON, que é o senso de organização. Aqui o foco é a disposição lógica das coisas. É literalmente dar um lugar específico para absolutamente tudo. E a grande sacada desse passo é acabar com aquela frustração enorme e com o tempo perdido de ficar procurando coisas que sumiram no meio do dia. Sabe aqueles painéis de ferramentas desenhados ou pastas no computador super bem rotuladas? É exatamente sobre isso. O terceiro é o SEISO, o senso de limpeza. E olha, prestem muita atenção nisso. Não é só passar uma vassoura para deixar o ambiente bonito. O conceito vai muito além. Limpar uma máquina na fábrica ou organizar a mesa do escritório funciona como uma inspeção ativa. É nessa hora que a gente consegue detectar falhas escondidas, tipo um vazamento de óleo ou uma peça gasta, muito antes que isso vire um problema crítico ou cause um acidente sério. Aí a gente chega no Seiketsu, o senso de padronização. Porque vamos ser sinceros, de que adianta arrumar tudo hoje e deixar virar um caos na semana que vem?
O Seiketsu serve para estabelecer normas visuais bem claras, tipo usar cores padronizadas e listas de verificação para garantir que aqueles 3 primeiros sensos continuem funcionando. Sem esses padrões, todo o esforço de organização simplesmente se perde na correria do dia a dia. E por fim, a gente tem o que amarra tudo isso, o Shitsuki, o senso de disciplina. E vou dizer, esse é considerado de longe o passo mais desafiador. Ele exige auditorias constantes, treinamentos e um engajamento muito profundo de todo mundo para transformar essas novas práticas em hábitos permanentes da organização. É exatamente aqui que o 5S deixa de ser aquela faxina de fim de ano e vira a cultura real e viva da empresa. E qual é o ponto crucial de tudo isso? Vamos falar sobre os benefícios, focando em produtividade e segurança. Temos um contraste bem chocante aqui. De um lado, a realidade difícil de um ambiente desorganizado. É desperdício lá em cima, retrabalho o tempo todo, perigos escondidos prontos para causar acidentes e, claro, a equipe desmotivada. Do outro lado, o cenário de um ambiente 5S. Alta eficiência, segurança proativa, uma superotimização de recursos e aquela sensação muito nítida de bem-estar. Isso prova que a qualidade praticamente dita o clima do ambiente de trabalho. Com isso, os impactos positivos são absurdos. A gente percebe um aumento gigante na eficiência e agilidade, afinal ninguém mais perde tempo caçando material, tem uma queda drástica no desperdício e, super importante, a segurança aumenta muito, prevenindo acidentes ativamente. A moral da equipe vai lá para cima, o ambiente fica mais confortável e fica muito mais fácil perceber quando o equipamento está precisando de manutenção antes dele quebrar de vez. Para ver tudo isso funcionando junto na prática, vamos para o nosso último tópico, o caso de sucesso da Toyota. O lendário sistema Toyota de produção. Olha só, eles não são só uma montadora de carros, eles são os pioneiros absolutos de toda essa filosofia. A Toyota pegou o ciclo PDCA e os 5S e transformou isso no coração de como eles operam. Eles colocaram um foco gigantesco no Kaizen, que é aquela ideia de melhoria contínua, e fizeram algo genial. Deram poder para cada membro da equipe se sentir responsável pela qualidade. Eles pegaram dados e hábitos simples de organização e criaram uma cultura de excelência que dominou o mundo inteiro. E para quem acha que isso é coisa só de empresa gigante, olha esse dado maravilhoso. 60%! Nosso material Brasi conta a história de uma pequena fábrica de eletrônicos que tinha um problema sério com defeitos. Ao aplicar exatamente essas ferramentas que a gente viu aqui, o 5S e o PDCA, eles conseguiram reduzir os defeitos de produção em 60% em apenas 3 meses. Isso mostra com toda certeza que essa metodologia funciona e escala para qualquer tamanho ou tipo de negócio. E para a gente fechar a nossa análise de hoje, deixe uma pergunta provocativa direto da nossa fonte. Quais mudanças imediatas podem ser feitas em qualquer espaço de trabalho, hoje mesmo, para cortar o desperdício e dar aquele salto na eficiência? É só dar uma olhada ao redor. O que será que pode ser classificado, organizado e limpo no seu ambiente de trabalho neste exato momento? Lembrem-se, excelência é um hábito, e a gestão da qualidade pode começar aí, na mesa onde vocês estão agora. Muito obrigado por acompanhar essa explicação com a gente e até a próxima!